Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos conhecimentos? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito da linguagem e a produção de sentidos. Tudo isso, a gente vai reforçar alguns conteúdos que já vimos e também adentrar a novos conteúdos, tá certo? Então, por isso, muita atenção. No caso de dúvida, vão parando esse vídeo, vão perguntando à professora e a gente vai construindo junto o conhecimento, tá certo? Então, vamos lá. Como já vimos, os textos fazem parte da nossa vida, mesmo que esses textos muitas vezes sejam compostos de uma única imagem, como a gente vai ver agora no vídeo. Vejam aí, nós temos simplesmente uma moça simbolizando silêncio, né? Ela coloca o dedo na frente da boca, como se fosse assim, inibindo a fala. Então, através dessa única imagem, a gente consegue perceber que estamos pedindo o quê? Silêncio. Assim como na placa de trânsito, uma única palavra, ela comunica bastante. Pare, né? A gente sabe, então, que devemos parar, não podemos seguir adiante. Então, como a gente já vem conversando, por meio dos textos, a gente pode também transmitir as nossas ideias, representar e entender o mundo, construir opiniões. Tudo isso é possível graças à linguagem, tá certo? Então, vamos lá. A linguagem é uma habilidade que a gente desenvolve naturalmente. Quando a gente nasce, a partir da escuta das pessoas que estão ao nosso redor, nós passamos também a desenvolver a linguagem de forma natural. A gente não precisa ir para a escola para aprender a linguagem, tá certo? Tudo isso faz com que se torne possível a nossa comunicação e até mesmo a nossa convivência em sociedade. Então, a gente pode dizer que a linguagem está tão ligada à sociedade, assim como a sociedade está muito ligada à linguagem. Uma não existe, a gente pode até dizer, sem a outra, tá certo? Já imaginaram vivermos em uma comunidade em que a gente não pudesse se comunicar? Vivermos em uma sociedade que a gente não podia se comunicar? É difícil, né, minha gente? Então, vejam. Para tornar o nosso relacionamento, a nossa interação com as outras pessoas possíveis, a gente vai se deparar com a necessidade de saber simbolizar, de conseguir, através de símbolos, se comunicar. Então, é a nossa capacidade de simbolizar. Aí, onde vocês veem no vídeo, várias placas de trânsito. E o trânsito, ele é ordenado através dessas placas. Temos aí, no meio de todas elas, o semáforo, por exemplo. Através do semáforo, nós conseguimos saber quando podemos seguir adiante, quando devemos parar, quando devemos prestar mais atenção. Não é assim? Temos também a placa que a gente já trabalhou anteriormente, o pare. Então, tudo isso faz com que a gente tenha capacidade desses símbolos de interagir de forma tranquila no meio em que vivemos, tá certo? Então, essa capacidade de simbolizar, ela só se torna capaz a partir do momento que a gente reconhece esses símbolos. E os símbolos também fazem parte do nosso dia a dia. Os símbolos, temos aí o exemplo dos símbolos dos sinais de trânsito, mas também podemos atentar para outros, tá certo? Que vai aparecer agora na imagem. Por exemplo, os objetos são símbolos, certo? Então, é através da leitura desses símbolos que a gente também facilita a nossa comunicação. Aí temos objetos escolares, tá certo? E também as palavras. As palavras são símbolos, as palavras que a gente usa no nosso dia a dia. Outros símbolos aí, minha gente, tem o exemplo dos gestos, né? Que é o positivo e o negativo. Temos também o exemplo do semáforo que eu trago mais uma vez, certo?
Ainda sobre a linguagem, a gente também já conversou que ela pode ser verbal, que é quando a gente utiliza as palavras e a escrita para expressá-las, e também ela pode ser não verbal, quando a gente utiliza as imagens, os gestos, as cores, como eu estou representando aí. Vejam os gestos de positivo e negativo. Vejam também o exemplo do semáforo, que apenas cores representam, apenas cores comunicam, tá certo? Observem tudo isso. Tranquilo até aí? A respeito da linguagem, tá tranquilo? Qualquer dúvida, parem o vídeo e voltem novamente para a gente continuar construindo junto, através de questionamentos, tirando dúvidas, tudo bem? Então, vamos conversar um pouquinho agora a respeito da língua. A língua, ela corresponde a um sistema de signos, ou seja, um sistema de palavras, e também para que essa língua se concretize, é necessário estarmos atentos às suas leis de funcionamento, que as pessoas de determinadas comunidades usam para interagir. Então, essas leis de funcionamento é o que a gente conhece como a gramática, tá certo? Como está representada aí na imagem. Ainda falando sobre a língua, é bom lembrarmos também que apesar da nossa língua materna, ou seja, a nossa língua materna ser o português, ela não é uma só. Ela possui uma infinidade diversificada de variações, certo? E ela é composta de várias outras línguas. Essas variações contam com a contribuição de várias outras línguas. A essa diversidade da língua damos o nome de variação linguística. Então, é importante entendermos que, ao longo dos tempos, todas as línguas, não só a nossa língua materna, o português, mas todas as línguas, elas passam por mudanças, elas passam por essas variações, certo? Não é só a nossa língua portuguesa, todas as línguas, certo? E o que faz nos entender que não existe formas certas ou erradas da língua. O que existe são variações, tá certo? Então, é preciso estarmos bem atentos a isso. E essas variações linguísticas, como a gente vê aí na imagem, vejam só, a imagem, o ícone do meio representa o nosso Brasil. Temos a imagem aí do povo indígena, não é assim? As contribuições que também ganhamos de Portugal, dos portugueses, não é assim? Então, tudo isso corresponde à nossa língua, certo? E todas essas variantes da língua, elas são muito ricas, elas são muito expressivas. E o que importa é se elas atendem à necessidade dos falantes, ou seja, a necessidade de determinados grupos e comunidades se fazerem entender, se fazerem compreender, certo? Apesar dessa variedade e apesar de termos essa consciência dessa variação linguística que existe em uma única língua, na língua portuguesa a gente vê aí as contribuições da língua de outros países também. Então, apesar de tudo isso, a gente, vez ou outra, ainda se depara com algo chamado preconceito linguístico. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês agora. Essa forma de discriminação, de preconceito, não é legal, certo? É bom sempre lembrar que não é certo. O que precisamos atentar é que existem essas variações e que nós precisamos apenas estarmos atentos ao meio em que estamos nos comunicando, às situações em que estamos nos comunicando. Eu até conversei com vocês em sala de aula, por exemplo, mostrei para vocês que, por exemplo, a forma que eu me comunico com os meus amigos é diferente da forma que eu me comunico com os meus avós, com os meus pais. Então, isso é o que a gente precisa atentar. Como é que eu estou me comunicando com determinadas pessoas em determinados contextos? Observar se estamos conversando com os nossos amigos ou se estamos falando com os nossos avós.
se estamos em uma situação que exige uma formalidade maior ou se estamos em ambientes informais. Por exemplo, quando eu for para uma entrevista de emprego, eu vou ter que me comunicar utilizando a norma culta da nossa língua. Já quando eu estiver conversando com os meus colegas, com os meus amigos, essa norma culta pode ser desconsiderada, tá certo? Então, por hoje, o vídeo a gente vai encerrar aqui. No materialzinho que eu entreguei aos pais de vocês ontem, tem outras orientações a respeito das atividades de hoje. Tem a respeito de um estudo dirigido a partir dos livros de vocês. E eu peço que vocês atentem, observem e, ao final de tudo, elaborem 2 questões com perguntas e respostas a respeito desse conteúdo que a gente trabalhou através do vídeo e também levando em consideração os textos do livro didático, tudo bem? Continuo à disposição, qualquer coisa é só falar. Até mais!